Oi galera, eu sou a Lorena Coimbra e esse é mais um vídeo do meu canal. Para quem ainda não se inscreveu, faça isso agora e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. O vídeo de hoje foi feito principalmente para vocês, mulheres que estão em posição de liderança ou que sonham um dia liderar pessoas. A ideia aqui é tentar entender quais são as maiores dificuldades para a autoestima das mulheres, a autoestima como instrumento importante para a liderança e como o cérebro nos ajuda ou nos sabota nessa missão. Tão curiosas? Então roda a vinheta e vem comigo! Então, pessoal, esse vídeo nasceu como meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação em Neurociência e Comportamento que realizei pela PUC Rio Grande do Sul. E achei muito importante trazer para cá e compartilhar com vocês. Então, para começar a falar, gente, eu trouxe aqui um estudo recente do Instituto Ideia sobre o que pensa o homem brasileiro. Quem aí se lembra que no início do ano aí tinha um estudo que apenas 3% dos homens brasileiros se consideravam feios? Isso trouxe uma discussão interessante a respeito da autoestima do homem hétero. E esse estudo repercutiu muito nas redes sociais ao longo desse ano e gerou muita discussão sobre a autoestima de grupos minorizados. Então a gente ficava assim se perguntando, será que o homem realmente se acha tanto assim? Então por isso, vamos falar hoje sobre um recorte em relação ao universo das pessoas com sexo biológico feminino e em todas as suas variações de gênero, raça, orientação sexual e classe social para entender a composição da autoestima dessas pessoas. Para nos apoiar nessa discussão, eu peguei um estudo da Kantar, uma empresa de dados e evidências que fornece percepções e recomendações em relação ao consumo. Esse estudo foi lançado em setembro de 2019 e o seu objetivo foi entender a composição da autoestima feminina do Brasil. Aqui o desenho desse estudo em algum lugar. Esse novo estudo chegou à conclusão que enquanto 17% das mulheres consideram ter uma autoestima abaixo da média, um pouco menos que a metade dos homens declara o mesmo. Nessa mesma pesquisa, foram encontrados 5 fatores determinantes para a autoestima das pessoas: autonomia financeira, autonomia sexual e corporal, liberdade de pensamento e de expressão, representatividade nas mídias e conexões sociais, como vocês podem ver aqui nesse gráficozinho. Nesse estudo não tinha muitas variações entre a composição da autoestima do homem e da mulher, mas a minha proposta aqui é mergulhar em 3 fatores principais: a autoestima relacionada à autonomia financeira, sexual e de representatividade, e entender o que existe por trás da baixa autoestima da mulher brasileira, analisando alguns dados demográficos para entender o tamanho do desafio de se desenvolver a autoestima dessa população. Para falar em população, eu vou trazer aqui um estudo do IBGE, um censo de 2019, que traz o percentual de homens e mulheres no Brasil, pensando em homens e mulheres nesse estudo como sexo biológico. A gente sabe que a abordagem é errônea em relação à identidade de gênero, mas é assim que o IBGE apresenta a pesquisa. Então, nessa pesquisa do IBGE, como vocês podem ver aqui, 51,8% da população se identificava como mulher. A partir dessa distribuição populacional, agora a gente vai estudar outros dados para tentar entender o impacto da autoestima na autonomia financeira das mulheres. Então, começando por autonomia financeira, quais os dados a gente vai trazer? Eu trouxe aqui para vocês um dado do PNAD de 2021 e a gente traz um primeiro dado super importante para a gente entender essa composição de autonomia financeira no recorte brasileiro para a população de mulheres. Então, aqui no PNAD, a gente também tem esse problema de identificação de sexo biológico e gênero, onde eles tratam homens e mulheres como sexo biológico e na identidade de gênero. A gente chegou a 13,9% em mulheres desocupadas contra 9% dos homens. Então, a gente consegue já ver no primeiro indicador uma taxa superior de desemprego, esse recorte de sexo biológico feminino. Ao contrário do que acontece com a maioria da população que se identificou como homens, as mulheres, em sua maioria, seguem sem ocupação. Outro dado relevante que a gente vai analisar agora é quando se pensa na pessoa cuidadora de crianças com até 4 anos de idade, identifica-se um agravante que, em média, apenas 45% das mulheres que são responsáveis financeiras pela criança estão ocupadas, contra 89% entre os homens. Esse dado é um dado do IBGE de 2015
com mais um recorte desfavorável para as mulheres. Então, imagine-se a carga para essas mulheres, né? Que além de ter a responsabilidade pelos filhos, em sua maioria também precisam arcar com as despesas sem sequer terem empregos fixos. E o que é mais preocupante nesse gráfico, que é um recorte mais doloroso, é o recorte desfavorável para as regiões Norte e Nordeste, onde essas taxas podem chegar a 36% para as mulheres. Quando se compara os rendimentos financeiros, nesse outro dado aqui, o IBGE em 2016 mostrou que mulheres possuem em média um rendimento 31% inferior aos homens. E nesse mesmo estudo, ficou provado que mulheres dedicam 72% a mais do seu tempo com afazeres de cuidados com a casa e filhos que os homens. Bem difícil. Para o recorte racial, é muito importante analisar que apenas 10,4% das mulheres que se identificaram como pretas ou pardas concluíram o ensino superior contra 20,7% dos homens que se declararam como brancos. É aproximadamente o dobro. E aí a gente consegue ver um abismo entre ter acesso à educação e se prover, né, com um bom saldo financeiro sobre isso. Agora, para falar um pouco sobre autonomia sexual e corporal, eu trouxe um outro dado. A taxa de fecundidade a cada 1.000 pessoas entrevistadas chega a ser 87% e 40% superior nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente. Para vocês verem o quanto é negado dessas pessoas adolescentes, dessas mulheres, o direito a estudo, o direito a um trabalho, e elas precocemente começam a ser responsáveis por um lar, deixando cada vez mais a sua autonomia sexual de lado, bem como sua autonomia financeira. E um último dado importante relacionado agora à representatividade, a gente tem aqui um estudo produzido pela Kairos que indica que para uma base de 897 pessoas respondentes, apenas 25% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres e apenas 2,6% são mulheres pretas. Esse é um dado que mostra como nos ambientes de trabalho criar uma autonomia de acordo com a representatividade ainda existe um desafio enorme. Quando a gente vai para a política, o cenário de baixa representatividade também se repete. Quando você entra no site da Câmara Federal, de acordo com o TSE, a Câmara em 2023 ficará com 18% de mulheres, 8% superior a 2017, mas ainda não representa a distribuição populacional. Pensando no Senado, segundo também o site do Senado, a lógica de crescimento se inverteu. No último pleito eram 12 mulheres e no atual, que vai iniciar agora em 2023, serão apenas 10, somando um percentual de apenas 12,3% das vagas, e também não exprime o comportamento da população. Então, gente, em resumo, existem algumas desigualdades sociais que precisam ser transpostas por políticas públicas eficazes. Quando a gente leva em consideração os recortes demográficos e as suas interseccionalidades como mulheres pretas, nortistas ou nordestinas, de baixa escolaridade, desempregadas, mães solo, ou que já sofreram alguma violação, para se estabelecer a dignidade e, consequentemente, restabelecer a autoestima dessas pessoas. Infelizmente, esse vídeo não conseguirá transpor todo esse abismo social. No entanto, dentro de um cenário em que, mesmo com todas as dificuldades mencionadas, essas pessoas se veem com o desafio de conseguir liderar pessoas, esse vídeo se propõe a tentar pelo menos ajudar do ponto de vista de onde partimos. E é muito importante entender os caminhos necessários para superar. Pessoal, para falar de liderança, eu vou trazer aqui o livro Pipeline de Liderança, do Rancaran. É um livro bem antigo e nele ele destaca um ponto muito importante, que além da confiança na execução do próprio trabalho, a pessoa que se vê na posição de líder, ela precisa ter a confiança de que ela consegue desenvolver outras pessoas. Então, ela consegue desenvolver capacidade de negociação, comunicação e a carreira dessas pessoas. Então, é um nível de autoestima que supera qualquer autoestima individual. É a autoestima e autoconfiança que transborda a barreira do si. Dessa forma, a pessoa só vai conseguir dar o primeiro passo em relação à liderança
uma vez que ela confia realmente nos seus atos e nos seus julgamentos, bem como se valoriza a ponto de acreditar que essas habilidades conseguem auxiliar outras pessoas. Sem autoestima, a pessoa não consegue nem projetar ou ao menos sonhar com o cargo de liderança. Então, para entender o padrão de comportamento, nesse artigo aqui, How to Build Confidence, da Harvard Business Review, ele explica um pouco como que uma pessoa sem autoestima, ela normalmente age. Principalmente na posição de liderança, ela vai se culpar por não ser o suficiente para si e para as outras pessoas, ao focar mais nas habilidades que elas não dominam do que nas habilidades que elas dominam. E no final, elas acabam se envergonhando também só com a possibilidade de serem julgadas ou criticadas por outras pessoas. Isso sinaliza os sentimentos de culpa e vergonha como possíveis inibidores de autoestima. E para entender agora como o nosso cérebro nos sabota ou nos ajuda nessa missão de elevar a nossa autoestima, a gente vai mergulhar um pouco nesses sentimentos. Então, sabendo desses dois sentimentos inibidores, a gente vai se aprofundar um pouco mais em como a gente sente a culpa e a vergonha dentro da nossa cabeça. Então, a culpa é algo que a gente sente. Primeiro vamos entender o que é culpa, né? É algo que a gente sente sem que as outras pessoas tenham ação sobre isso, já perceberam? Então, eu me sinto culpada quando eu não estou trabalhando, por exemplo, no horário de trabalho. Ninguém precisa ver, mas eu me sinto culpada, né? Já a vergonha é algo que a gente precisa ser surpreendido por uma outra pessoa e essa emoção só vai existir porque uma outra pessoa viu a gente fazendo alguma coisa ou estando em alguma situação que a gente julga ou que a sociedade julga como constrangedora. No entanto, independente da causa para as duas emoções, nós vamos sentir as duas na cabeça da mesma forma. Para provar isso, eu trouxe aqui esse artigo aqui. E aí, nesse artigo, ele fala sobre como a gente, em ressonância magnética, a gente vê e a gente sente esses dois sentimentos. Aqui tem duas imagens que a gente pode observar como que o nosso cérebro se comporta, tanto para culpa ou vergonha, e nelas a gente consegue observar que a ínsula, o sulco temporal superior e o córtex pré-frontal são ativados mediante os dois estímulos. E essas áreas são as mesmas áreas que são ativadas quando a gente sente dor física. Então, uma surpresa para muitos, a gente sente dor quando a gente se sente culpado e a gente se sente envergonhado. É curioso a gente sentir dor física, né? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esses sentimentos. Quais emoções estão por trás delas, né? Em A Linguagem das Emoções, o Ekman, ele concluiu que elas estão normalmente relacionadas a algumas emoções básicas ou uma associação simultânea entre elas. Então, quando a gente sente culpa ou vergonha ou qualquer outro sentimento que é dito como negativo, tem uma associação de emoções por trás, né? E vamos falar um pouquinho delas. A emoção por trás pode ser medo, sinalizando que algo perigoso está se aproximando. A emoção pode ser a tristeza, sinalizando que algo foi perdido. Pode ser nojo, sinalizando que algo pode prejudicar a nossa saúde. Pode ser a raiva, sinalizando que estamos sendo injustiçados. E a surpresa, sinalizando que alguma coisa inesperada aconteceu. Então, para entender os desdobramentos desses sentimentos, vamos precisar falar um pouco de processos inflamatórios. Curioso aqui é que o organismo, a partir de uma situação de estresse, ele vai começar a estabelecer um processo inflamatório real, que em condições normais, ele consegue ser autorregulado pela produção e inibição de hormônios. Olha que interessante, organismos mais complexos, como os mamíferos, eles evoluíram de uma maneira a não terem que ser submetidos diretamente por lesões físicas para se anteciparem e reagirem a uma situação iminente de perigo, como mecanismo de defesa. O processo inflamatório, então, ele passa a existir para eles a partir da interpretação do que acontece no ambiente à sua volta. Então isso é ótimo, eu não preciso sofrer um corte para eu imaginar que eu vou me cortar, então vou conseguir prever e me defender daquilo antes daquilo acontecer. Isso é maravilhoso. E o cortisol, também chamado por alguns de hormônio de estresse, bem como outros hormônios, tem um papel fundamental na manutenção da vida. Em casos de estresse, por exemplo, ele ajuda a gente a tornar possível mais energia
para a gente usar imediatamente para lutar ou fugir daquela situação. Então, esse mecanismo de autorregulação para a situação de estresse é perfeito. Então, eu consigo antecipar uma coisa que vai acontecer, eu gero energia e saio daquilo, né? Então, eu tô vendo que uma onça vai me pegar, eu consigo antecipar e correr. Mas a gente faz isso para absolutamente tudo e a gente consegue fazer isso para níveis de abstração que podem fazer a gente mal. E não é uma situação explícita que eu preciso correr. Embora os efeitos comportamentais da inflamação induzida pelo estresse não tenham sido amplamente investigados, tem um episódio bem bacana lá na Netflix, na série 100 Humanos, que ela se chama Dor e Prazer. Lá foi testado em um grupo de 100 pessoas como que uma parte reagia a incentivo e a outra parte do grupo reagia em relação à crítica, simulando prazer e dor, né, nos dois grupos. Foi provado nesse estudo que a porção criticada teve um desempenho pior ao anterior das críticas, na mesma proporção do aumento do grupo que foi elogiado para realizar uma tarefa. Então aqui ele consegue tangibilizar o efeito desse estresse, o efeito dessa dor e dessa submissão de um sentimento ruim na realização de um trabalho, condicionando ali uma situação de estresse momentâneo. Esse estímulo, bem como todos os outros que a gente está falando até agora, foram momentâneos e não crônicos. E eles indicaram perda de performance e mecanismo de fuga, certo? No entanto, para situações em que o estresse se apresenta de forma crônica, existem evidências mais fortes sobre a mudança comportamental associada a doenças como ansiedade, depressão. Infelizmente, os dados não são muito animadores para as pessoas do sexo biológico feminino. Gente, tá foda o vídeo, só tem notícia ruim mesmo, mas vamos lá, vamos na fé, ninguém larga a mão de ninguém. Por quê, gente? Porque o diagnóstico dessas doenças é 2 vezes maior nessas pessoas do que pessoas do sexo masculino. Além disso, existem alguns transtornos que só afetam essas pessoas. Por exemplo, 3 a 8% delas apresentam transtorno disfórico pré-menstrual. Isso é exclusivo para esse sexo. Apesar das notícias, gente, não serem das melhores, a gente consegue pensar em algumas estratégias para lidar com cortisol em excesso, com rotinas básicas, mas imprescindíveis. Então, se tem muita coisa que a gente não controla, vamos tentar controlar o básico. E aqui são 3 coisas muito importantes, diversos estudos sempre reforçam. E eu vou deixar na descrição do vídeo alguns desses estudos para vocês checarem depois. Então, o que a gente consegue controlar? Dormir bem, fazer exercícios físicos regularmente e fazer meditação. Essas 3 iniciativas conseguem regular muito bem as doses de cortisol no organismo, fora qualquer disfunção, né, minha gente? Mas pensando em condições normais, a gente consegue controlar essas 3 coisas e a gente incentiva muito, e a literatura também. Vamos falar de coisa boa agora. Mas eu tenho uma boa notícia. Não é só de estresse que vive o corpo humano, não. Tem um hormônio do bem aqui para apresentar a vocês que pode ser um aliado na busca dessa autoestima. O nome desse hormônio é ocitocina. Ele também é conhecido como hormônio do amor. Além do hormônio, a ocitocina também é um neurotransmissor. Ele é produzido pelo hipotálamo e ele é secretado pela hipófise. A gente não vai entrar no mérito do que é um neurotransmissor, do que é um hormônio especificamente, mas o que a ocitocina faz? A ocitocina, esse neurohormônio maravilhoso, ele modula o funcionamento do cérebro e ele induz a liberação de um outro hormônio, que é a dopamina e a serotonina. A dopamina, ela está muito associada a comportamentos sociais positivos. E a serotonina, ela reduz a ansiedade. Então, isso é muito bacana para tentar regular aquele estresse causado lá pelo cortisolzinho. Mas quais são as estratégias que a gente precisa fazer, tomar, para a gente conseguir produzir e incentivar a produção de ocitocina? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente pode fazer. São coisas simples e que a gente também consegue controlar. Então, a gente precisa fortalecer as nossas conexões sociais,
seja com amigos, com colegas ou com amores, paixões. A gente também consegue aumentar os níveis de oxitocina tendo experiências imersivas e emocionantes em que você esteja 100% focado no momento presente. Então, um exemplo para isso é uma prática de yoga, uma meditação, uma caminhada ao ar livre, desconectado, né? Desconectado das coisas do mundo, conectados com você. Outra coisa que é bacana também de se fazer, ter o hábito de agradecer sempre, né? Nesse caso aqui, eu costumo escrever todos os dias no meu planner uma gratidão e um aprendizado do dia, para agradecer por aquilo que a gente aprendeu, por agradecer com aquilo que foi legal, né? Para a gente ter o hábito de conseguir comemorar, né? Ter doses diárias de prazer. Outra coisa que também a gente controla é conseguir priorizar o nosso tempo com o que a gente valoriza. Seja o trabalho, sejam as relações, sejam as conversas, e a gente falar os nãos que a gente precisa falar, para a gente não engolir os estresses do dia a dia. Então, gente, em resumo, os desafios são gigantescos em relação à manutenção da autoestima da mulher brasileira. Mesmo assim, dentro de um universo mínimo de variáveis controláveis, o que se pode ser feito é tentar manter saudáveis os níveis de cortisol e ocitocina no nosso organismo. E para isso, não se esquecer do básico, a partir de rotinas do sono, exercício físico regular, meditação, bons relacionamentos, priorizando o seu tempo com o que realmente vale a pena. E já que esse vídeo está acabando e também está acabando o ano, eu sugiro muito que vocês deem uma olhadinha nesse outro vídeo que eu lancei aqui no começo do ano, que fala como eu uso meu planner para organizar minha vida, priorizar minhas tarefas, para eu realmente priorizar o que é mais importante, que tem tudo a ver com o conteúdo que a gente trouxe aqui. E boa sorte para vocês que estão começando com esse desafio de liderança. E eu vou trazer mais vídeos para a gente falar aqui. Mas não se esqueçam de deixar, antes de sair desse vídeo, um like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até a próxima!